Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar agora no grande expediente, num tempo maior de 15 minutos. E eu queria falar de alguns temas para mim que são muito importantes aqui nessa casa. Sei que a gente teria oportunidade também de debater muito da cidade de São Paulo, os problemas que estão acontecendo, a chuva, a questão da Enel. Com certeza é uma preocupação grande, mas eu acabei pedindo para poder falar no grande expediente, exatamente para falar sobre 5 temas, 5 legislações que eu tenho defendido aqui nessa casa. Então, gostaria de falar do PL 321 de 2017, que é uma lei que nós votamos aqui e aprovamos nessa casa. Eu não sei se os vereadores todos sabem, mas nós temos uma legislação referente ao barulho de pequenas empresas e empresas de pequeno porte, no qual, quando se excede o barulho, questão sonora, o fiscal vai lá e, num primeiro momento, ele não autua, ele explica, obviamente, tem toda a razão a legislação, já que é uma empresa que está crescendo, ela não entende muito de todos os assuntos, obviamente, então, é uma forma deles poderem incentivar o crescimento e essa proteção numa fiscalização na questão sonora. Isso não acontece com os templos religiosos. Quando há alguma denúncia do PSIL nos templos religiosos, os profissionais do PSIL vão lá, verificam, realmente está cedendo o barulho? Ok, vamos lá e vamos multar. A primeira multa, não sei se todos os vereadores sabem, mas custa R$9 mil. E a lógica é a seguinte, ao invés de multar, por que não ensinar lá os pastores, os líderes religiosos? Então nós aprovamos nessa casa aqui esse PL que alterava a lei 16.402, que disciplina o parcelamento e uso de ocupação de solo do município e que fala sobre o plano diretor estratégico. E aí foi onde a gente colocou o artigo 148. Acho que alguns vereadores aqui, que foram vereadores no mandato passado, se lembram da gente mudar. Então, prevendo que essa ação fiscalizatória ao uso e ao barulho seja sem prejuízo das sanções previstas no artigo 148. Então, quando é identificado esse barulho nas entidades religiosas, o profissional vai lá, em vez de fazer atuação, ele dá um prazo de defesa de 30 dias, mas também diz o seguinte, vocês têm um tempo para se organizar, tal qual é nas empresas de pequeno porte e nas EPPs. Nós aprovamos aqui. O objetivo, então, é que esse PL traga uma justiça e isonomia para as entidades religiosas. Aqui, na época, eu lembro que a gente discutiu por que das entidades religiosas, a gente discorreu aqui com vários vereadores da oposição, vereadores do PSOL, do PT, todos eles entenderam o seguinte, óbvio que nenhum líder religioso nasce ou começa um trabalho religioso na cidade de São Paulo, tendo todo o conhecimento da questão sonora. Então, a prefeitura não vai lá direto para punir. Ela vai lá e vai ensinar, olha, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, e eu tenho um prazo para voltar, por isso que eu vou te dar esse prazo também de resposta. Então, trazendo aí, em vez dessas multas altíssimas, principalmente dos pequenos templos. Esse PL já foi sancionado, então nós votamos aqui, aprovamos essa casa, já foi sancionado, mas Gilberto, você está falando nele por quê? Porque ainda falta regulamentação. Então, essa é uma fala direta ao pessoal do PSIL, à Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, ao prefeito Ricardo Nunes, à Prefeitura como um todo. Eu peço urgência, porque essa é uma necessidade, não é da Igreja Evangélica, são de todos os templos religiosos. Como eu falei, ao invés de tomar uma multa de 9 mil, a lógica é que a Prefeitura chegue lá e fale, olha, você está excedente no barulho, você tem um prazo de se organizar. E aí o pastor, no caso de uma igreja evangélica, tira a oferta e ele usa esses 9 mil para quê? Para organizar a igreja. Então, esse é o PL, isso que nós aprovamos, que foi o 321 de 2017. Então, fica aqui o pedido da regulamentação à Prefeitura de São Paulo. Agora eu vou falar do PL 449 de 2024, que é o Programa Prevenir. Esse programa eu tive a satisfação de poder, com a ajuda dos profissionais da Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, criar no Estado de São Paulo, porque eu sempre falei, não adianta a gente ficar tirando a torneira da sala, a gente tem que fechar. Não adianta a gente ficar tirando, a água da sala se a gente não fechar a torneira da cozinha. E é exatamente isso que, infelizmente, acontece quando a gente fala sobre drogas na cidade de São Paulo. Então,
o governo, a prefeitura, o governo federal, o governo estadual, a gente sempre tem o foco no usuário de drogas. Só que a gente se esquece que ele saiu de uma família. E ele começou a dar sinais quando ele estava dentro de uma casa com uma família, com seus parentes. Nenhuma família está preparada para enfrentar uma realidade como essa. E aí traz um outro problema, vereador Senival, quando essas pessoas acabam sendo tiradas de casa, quebrado o vínculo. Aí, quando sai de casa, aí entra a prefeitura, entra o Estado, pensando naquele usuário. Agora, se nós temos o Estado e a prefeitura, e se nós temos a família, por que não juntar os dois? Foi isso que a gente criou no governo do Estado, o programa Prevenir, as Casas Prevenir, que também tem na cidade de São Paulo, tem ali no Carrão, e eu estou propondo para que a gente traga isso também para a cidade de São Paulo. Esse programa é para cuidar, tratar, apoiar e ensinar as famílias, não os usuários. Então, é uma outra forma da gente olhar, realmente pensando na prevenção, pensando em não quebrar o vínculo. O objetivo é que a gente tenha sucesso nesse enfrentamento da dependência química na cidade, para que a gente evite que esse usuário chegue em situação de rua, que aí cria um outro problema, e também que a gente possa reconquistar a saúde física e emocional dessas famílias, além da autonomia, moradia, renda e tantas outras coisas. Essa é uma inovação na guerra contra as drogas, porque a gente sabe que cuidar das famílias é fundamental. Esse é um PL que eu já coloquei nessa casa no ano passado e eu ofereço, então, com a autoria a todos os demais vereadores. O terceiro ponto é um PL também de 2024, é o 434 de 2024, que proíbe a realização de eventos que façam apologia ao crime. A gente sabe que jovens e adolescentes, é natural que eles busquem referências, mas infelizmente a gente tem uma geração transformando os criminosos em heróis. A gente sabe que agora a moda é a ostentação da riqueza, a rebeldia, a transgressão e essa representação equivocada da realidade das periferias. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E o mínimo que o poder público deve fazer, e que a gente espera, é que ele não incentive esse tipo de comportamento, contratando qualquer pessoa ligada ao crime, ou que faça apologia ao crime, ou que realize eventos como a Marcha da Maconha. Esse PL, então, ele proíbe no âmbito municipal a realização de eventos, reuniões e práticas análogas que façam apologia à prática de qualquer tipo penal previsto no Código Penal brasileiro. O objetivo é que a gente consiga zelar pelos valores mais caros que uma sociedade tem, que é integridade e honestidade. O respeito e as leis das autoridades, eles não podem ser destruídos pelo próprio Estado. Por isso que a gente precisa resguardar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens dessas influências, e a gente precisa zelar pela correta aplicação do dinheiro do contribuinte. A gente não pode deixar que as influências do crime tomem conta da nossa cidade. Então, por isso eu estou comunicando à casa que eu estou pedindo para fazer um apensamento, já numa outra lei que eu também sou coautor, que a autora é Amanda Vettorazzo, junto com tantos outros coautores, mas que a gente possa também prever não só as músicas, mas também qualquer evento, qualquer marcha que coloque o crime na vitrine. Tenho mais dois ainda, presidente. O PL 714 de 2022 é um PL que eu tenho nessa casa, que fala sobre o programa das ruas 24 horas. Vereadores, a gente tem um orgulho de receber parentes em casa. Eu sou assim. Quando minhas primas vêm do Rio de Janeiro, só para tirar uma casquinha com elas, eu chego lá 1h e falo: o que você está com vontade de comer agora? Porque o que você quiser tem na cidade de São Paulo. A gente tem esse orgulho, né? A gente tem sim muitos profissionais trabalhando 24 horas na cidade de São Paulo, por isso que nós nessa casa aprovamos a creche noturna no mandato passado. Eu até agradeço os vereadores também de terem aprovado juntamente comigo, mas esse PL ele prevê a escolha da prefeitura em ruas que possam ter serviços e atendimento 24 horas. No começo, eu tive muita crítica pela questão da segurança, mas o Smart Sampa está aí, está nos ajudando cada vez mais. O avanço, o crescimento e o aprimoramento da GCM, como nós ouvimos lá no batalhão, no aniversário da GCM esses dias, com certeza nos dá mais tranquilidade nesse ponto de segurança. Não é uma solução,
mas é um ponto de segurança, sim, para que a gente possa avançar com esse projeto de ruas 24 horas. Elas têm que estar, obviamente, protegidas, a gente tem a questão urbanística e ambientação desse local, tudo isso para a gente trazer turista para a cidade de São Paulo, para a gente ter vida na cidade de São Paulo. Não custa nada a gente identificar áreas e poder fazer isso, como acontece em muitos outros lugares do mundo, como acontece, por exemplo, na cidade de Botucatu. Botucatu tem rua 24 horas. E é assim, cheio de gente visitando a cidade e fazendo girar cada vez mais o comércio. O objetivo, então, é que a gente impulsione o comércio em geral, os bares, os restaurantes, todas as atividades econômicas que foram fortemente impactadas na pandemia que a gente passou. Que a gente fomente o turismo e que a gente possa também, como um objetivo, facilitar a vida do cidadão, aquele que trabalha em horários não convencionais, para que ele possa também ter o seu horário para suas compras e para curtir. Até mesmo desafogar o trânsito. A gente sabe que a gente que vive aqui na cidade de São Paulo, quem quer sair na sexta-feira à noite, tem que se programar, ou sair muito à noite, ou sair mais cedo do trabalho. É possível sim, e vai fomentar a economia, o programa Rua 24 Horas. É o último agora, tá, presidente? Agora eu quero falar do PL 96 de 2019, um PL já antigo aqui, que eu identifiquei numa conversa com um professor meu da escola, que é professor da rede pública municipal, e um dia visitando a escola, que ele me convidou para ver a estrutura da escola, eu falei, professor, eu estou indo embora, então, que vai ter o horário do almoço de vocês, eu estou indo embora, eu almoço na rua e vou em outro compromisso, senão a gente poderia até almoçar junto. E ele virou para mim e falou assim, Gilberto, mas eu não almoço aqui. Falei, mas com esse cheiro de comida, por que você não almoça aqui? Porque eu não sou permitido, eu sou proibido de almoçar na escola. Então, nessa conversa com esses professores, eu comecei a identificar, falar com outros professores, falar com profissionais da educação, e a gente vê realidades muito difíceis na cidade de São Paulo. Por exemplo, tem uma professora que mora na Parada 15 de Novembro e trabalha no Céu Guarapiranga. São exatos 53 quilômetros que ela cruza a cidade para ir e cruza a cidade para voltar. Ela tem tempo de almoçar? Não tem tempo de almoçar. Aí começamos a construir com o governo municipal, o Ricardo Nunes achou que é uma pauta justa, o secretário também achou que é uma pauta justa, onde nós identificamos uma trava, na verdade uma trava legal, na hora que os professores já têm lá o seu vale alimentação, o seu VR. Então ele teria que fazer a opção. Daí volto para essa casa, junto com alguns vereadores, vereadores inclusive da oposição, que tem me ajudado nisso, a gente tem conversado muito sobre esse assunto, daqui a pouco eu vou abrir uma parte para o nobre vereador, e a gente preocupado sim com esse tema. Então, da onde vem a justificativa para a gente aprovar esse PL 2019 da merenda também para os professores? Primeiro, não é 100% dos alunos que estão 100% dos dias. Existe um número de faltas, mas a programação da refeição, ela vem completa. Eu não sei, talvez o vereador saiba aí, que vai me partilhar a quantidade de professores relativamente à quantidade de alunos, talvez ele possa depois até me dizer, para a gente ver, assim como eu já ouvi da secretaria, que não vai fazer diferença dar essa alimentação para os professores. A gente só precisa achar esse caminho jurídico para quebrar isso. E aí, da onde vem essa ideia? Já vou terminar, presidente. Fazer só uma parte, vereador Gilberto da Deixa eu só concluir esse raciocínio e já passo. Da onde vem a ideia da justificativa, então? Que a gente tenha dois vieses. O primeiro, a gente sabe que o professor é uma referência para a gente. Se qualquer pessoa que fechar os olhos e quiser lembrar de um professor, por mais idade que tenha, vai levar do professor e vai sorrir. Isso vai ser automático. Então os professores são referências para a gente. Ou seja, é um momento das crianças também se abrirem, conversarem, fora daquela relação do professor em pé e as crianças sentadas lá. É o professor sentado do lado. Então, a questão educativa. E num segundo ponto, para mim o mais importante, que é a questão da fiscalização. Já que a prefeitura gasta uma grana preta, um grande dinheiro, para comprar essa refeição, mas infelizmente a gente vive recebendo denúncia que, olha, só tem salsicha num dia, tem salsicha no outro, e as crianças não vão reclamar. Quem vai reclamar é o professor. Concedo a parte ao vereador. Obrigado, vereador Gilberto Nascimento.